O sol da tarde se espalha sobre os bairros tranquilos de Houston, iluminando as árvores baixas e os jardins bem cuidados das casas. No meio dessa paisagem, Samuel, um adolescente negro de 16 anos, segue caminhando pela calçada com passos firmes. Seu coração bate mais forte a cada quadra, enquanto ele imagina qual presente pode trazer um sorriso para a irmã caçula, Gabriela. Não é uma escolha qualquer. Samuel carrega no bolso do casaco cada dólar economizado ao longo de 6 meses, fruto de muitos fins de semana, ajudando vizinhos com pequenos consertos, lavando carros e cortando grama. Ele lembra bem das conversas, à mesa de jantar, ouvindo sua mãe comentar sobre as contas e a luta diária para manter tudo nos trilhos. Por isso, aquele presente tem um valor diferente para ele. Não é só uma pulseira ou um brinquedo. É uma forma de mostrar para Gabriela o quanto ela é importante. E também de demonstrar, mesmo sendo novo, que pode ajudar e apoiar quem ama. O bairro tranquilo quase faz esquecer das dificuldades, mas Samuel sente, no fundo, que superar desafios juntos é o que faz toda a diferença em sua família. Quando Samuel dobra a esquina e avista a fachada brilhante da joalheria Carter's, sente o passo vacilar. A loja é famosa em Houston pelos artigos finos e vitrines impecavelmente organizadas, sempre chamando a atenção de quem passa. Samuel respira fundo, põe a mão no capuz do moletom, ajeitando-o sem perceber, já esperando olhares desconfiados, algo a que, infelizmente, já está acostumado em certos lugares. Mesmo sentindo uma pontada de insegurança, decide seguir em frente. Hoje, o presente para Gabriela é mais importante que qualquer receio. Assim que entra, sente o ar-condicionado gelado e percebe o chão brilhando de tão limpo. Lustres pendurados iluminam as prateleiras e as vitrines reluzem repletas de joias. Os poucos clientes presentes usam roupas cuidadosas, falando baixo com as atendentes, enquanto olham pulseiras e colares sem pressa. Samuel sente o peso de estar ali, com tênis gastos e as mãos suadas dentro do bolso, mas não desvia do foco. Ele já vinha imaginando o sorriso de Gabriela, sonhando com o bracelete prateado que vira no site da loja. Segurando firme a coragem, Samuel caminha até o balcão para pedir exatamente aquele objeto. Nada nem ninguém vai atrapalhar seu plano naquele dia. Do outro lado do balcão, a senhora Rebecca, uma mulher branca de cabelos claros, por volta dos 50 anos, acompanha cada movimento de Samuel. Os olhos dela são atentos, frios, como se estivessem analisando cada detalhe do garoto à sua frente. Quando Samuel cumprimenta Rebecca com um bom dia e um sorriso tímido, recebe de volta apenas um aceno breve e um olhar desconfiado que parece atravessar seu moletom, seus tênis e até o bolso onde guarda suas economias. Mesmo sentindo o desconforto crescer, Samuel repete mentalmente o que sua mãe sempre diz: manter a calma, falar com educação e não reagir aos olhares, por mais duros que sejam. Ele se endireita e aproveita um momento em que a loja está relativamente silenciosa para explicar, com voz firme, que está procurando um bracelete para sua irmã. A senhora Rebecca ouve, mas permanece com a mandíbula tensa, examinando não apenas o que Samuel diz, mas como se comporta, como segura a carteira e como olha para as joias. O peso daquele julgamento não dito fica evidente no ar. E Samuel percebe, mais uma vez, que precisa provar porque merece estar ali, mesmo sendo apenas um cliente como qualquer outro. Mal Samuel termina de pedir para ver o bracelete prateado, que escolhera para Gabriela, a senhora Rebecca o encara com um olhar ainda mais severo. A resposta dela vem carregada de desconfiança, com um tom que mistura ironia e frieza. Você tem certeza de que pode pagar por esta peça? É um artigo bastante valioso. O comentário, falado alto o suficiente para quem está por perto ouvir, faz Samuel sentir as bochechas esquentarem. Ele percebe na voz dela não apenas a dúvida sobre o dinheiro,
mas também sobre o próprio direito de estar ali. Mesmo assim, Samuel respira fundo e, lembrando dos conselhos da mãe, tira com cuidado o maço de dólares que economizou por tantos meses. Estende as notas com as mãos firmes, como se aquele gesto fosse uma defesa, esperando finalmente ser tratado como qualquer cliente comum. Mas o efeito é o oposto do que esperava. Ao invés de terminar com a desconfiança, Rebeca franze ainda mais a testa e olha de lado, como se aquilo fosse suspeito demais. Ela aperta os lábios e pergunta de onde veio aquele dinheiro, insinuando, de maneira sutil e desconfortável, que talvez Samuel não tenha conseguido juntar aquilo trabalhando honestamente. O clima pesa, deixando claro que ali, respeito não é algo garantido, mesmo com todo o esforço do mundo. A cada resposta cuidadosa de Samuel, a senhora Rebeca parece endurecer ainda mais, como se tudo o que ele dissesse fosse motivo para duvidar das intenções dele. Ele tenta manter a compostura, se agarrando à ideia de que está ali por amor à irmã e não para provar nada a ninguém. Depois de alguns instantes desconfortáveis, Rebeca, sem disfarçar o desagrado, retira o bracelete da vitrine e o coloca sobre o balcão, quase como um teste. Antes mesmo que Samuel possa tocá-lo, ela faz questão de declarar o preço alto, repetindo para qualquer um ouvir, como se esperasse que ele recuasse ou não fosse capaz de pagar. Com o coração acelerado, Samuel estende a mão para pegar o bracelete. Ele sente o olhar de toda a loja em cima de si, o que só aumenta a tensão. As mãos, suadas e um pouco trêmulas, não colaboram e, sem querer, ele deixa o objeto escorregar. O bracelete bate no balcão e cai no chão, fazendo um barulho que ecoa mais do que deveria. O clima dentro da joalheria muda de vez, ficando ainda mais pesado. Diversos clientes, até quem nem reparava antes, agora encaram Samuel com olhares reprovadores, como se tivessem acabado de confirmar os piores preconceitos. Ele percebe o quanto está exposto, mas ainda assim mantém o olhar firme, determinado a não desistir. Assim que o bracelete toca o chão, a senhora Rebeca não perde tempo e, com o rosto vermelho de indignação, aponta para Samuel, acusando-o em voz alta. "Você tentou roubar, não foi?" Seu tom é duro, quase gritando, e logo o murmúrio dos clientes cresce, tornando o ar pesado de verdade. Todos param o que estão fazendo. Alguns recuam de leve, outros apertam bolsas e celulares contra o corpo, lançando olhares que já decidiram o que pensar. O desconforto vira hostilidade de um instante para o outro, e Samuel sente cada olhar como se fosse um empurrão. Ele levanta as mãos devagar, tentando manter a calma, dizendo que foi apenas um acidente. Explica que só queria ver o presente para a irmã, mostrando o dinheiro de novo na esperança de que alguém o ouça. Mas as palavras parecem sumir antes de chegarem aos ouvidos das pessoas. Os sussurros se espalham, cada um aumentando um pouco mais a tensão, como se de repente Samuel não fosse um cliente, mas uma ameaça. A cada instante que passa, fica mais claro que ali, naquele lugar, ele já foi condenado antes mesmo de conseguir se explicar. O medo e a raiva quase o sufocam, mas Samuel, mesmo perdido naquele mar de julgamentos, resiste e repete com voz mais firme que não fez nada de errado. Sem perder tempo, Rebeca pega o telefone da loja e disca para o serviço de emergência, falando alto o suficiente para todos ouvirem. Ela descreve Samuel de forma exagerada, usando termos que pintam a imagem de alguém perigoso, dizendo que ele tentou furtar as joias e causou tumulto. Seu jeito de contar o que aconteceu só faz aumentar o medo das pessoas ao redor. Ela fala do jeito como Samuel estava vestido, da forma como entrou na loja, dando a entender que ele nunca deveria ter pisado ali. O pânico já está instaurado e os clientes parecem ainda mais tensos, mantendo distância do balcão e cochichando entre si.
Samuel sente tudo aquilo pesar sobre ele como uma montanha. Sabe que ali naquele momento ninguém vai querer escutar sua explicação. O julgamento já foi feito antes mesmo do policial chegar. Ele fica olhando para o bracelete caído no chão, pensando em como tudo saiu do controle tão rápido. Por mais que tente lembrar dos conselhos de sua mãe sobre manter a calma, agora tudo parece inútil. De repente, o som das sirenes invade o ambiente, vindo lá de fora, ficando mais forte a cada segundo. Samuel percebe que está encurralado e seu coração bate com força, tomado pela angústia da injustiça que insiste em seguir seu caminho. Os sons das sirenes mal haviam parado quando 2 policiais, Cláudio e Renata, entraram rápido na joalheria, no centro de São Paulo. As pessoas abriram caminho enquanto os 2 agentes seguiam direto para o balcão, impondo um clima ainda mais pesado. Rebeca, aproveitando a atenção, apontou para Samuel como se ele fosse um grande criminoso, contando, de novo, a história distorcida sobre o suposto roubo. Os policiais olharam para Samuel já cheios de desconfiança, sem esconder o julgamento no rosto. Cláudio, segurando as algemas já preparadas, se aproximou de Samuel sem perguntar o que tinha acontecido, quase como se já soubesse a história toda. Samuel tentou explicar. Começou a dizer que o bracelete escorregou, que tinha dinheiro para pagar, repetindo que só queria comprar um presente para Gabriela. Mas as palavras saíram emboladas e nervosas, mal chegando aos ouvidos do policial. Renata mantinha a mão perto do rádio no cinto, prestando atenção em tudo, mas não demonstrava qualquer vontade de ouvir a versão dele. Samuel sentiu o medo apertar o peito. A raiva vinha junto, misturada à sensação de injustiça. Sabia também que precisava ter cuidado, porque ali, qualquer movimento em falso, um tom de voz mais alto ou um gesto brusco, podia ser usado contra ele e complicar ainda mais a situação. Cláudio, com a postura rígida de quem se acha no controle, manda Samuel mostrar as mãos, sem sequer tirar os olhos dele. Os clientes da loja observam tudo em silêncio, mas o julgamento já está feito em cada olhar, deixando o ar pesado. Rebeca não perde a chance de despejar novos comentários, usando palavras que, de tão carregadas de preconceito, cortam qualquer possibilidade de defesa. Ela fala alto, dizendo que nunca tinha visto alguém tão suspeito, que desde o começo sentiu que tinha algo errado e que precisava proteger sua loja de gente que não pertence àquele lugar. Enquanto isso, Renata, apesar de ser mais nova, começa a demonstrar certo incômodo. Ela percebe que Samuel está calmo, até mesmo assustado, mas nunca agressivo. Olha para o bracelete no chão, para o dinheiro que ainda está em cima do balcão, e percebe que não há nenhum sinal claro de crime. Por um instante, parece querer fazer perguntas, mas Cláudio, pressionado pela dona da loja e pelos olhares pesados da clientela, não dá espaço para dúvidas. Samuel sente no corpo todo essa pressão, percebendo que não importa o que fizesse, ali suas chances eram pequenas. Mesmo mostrando calma e respeito, percebe que todos preferem acreditar na versão mais fácil, aquela empurrada pela dona da loja e reforçada pelo policial mais velho. Quando Cláudio faz menção de colocar as algemas, Samuel levanta um pouco a voz, sem ser agressivo, e pede, quase implorando, para ligar para sua mãe antes de qualquer coisa. Diz que tem direito, que alguém precisa ser avisado do que está acontecendo. E insiste com um tom tão seguro que até Renata arregala os olhos, surpresa com a firmeza dele. Rebeca ri alto, cheia de sarcasmo, falando que não adianta nada trazer mãe naquela história, que ninguém ia conseguir limpar a barra de quem só vem causar problema. Apesar das provocações, Samuel pega o celular, com as mãos ainda trêmulas, e disca para a mãe, Dona Sônia. Tenta não deixar a voz falhar, mas a urgência escapa em cada palavra. Explica rapidamente onde está e pede que ela venha até a loja o quanto antes. A ligação é curta, mas pesada.
Todos na loja ficam em silêncio, esperando para ver o que acontece agora. O ar parece cada vez mais carregado, como se todo mundo estivesse prendendo a respiração, inclusive os polícias, que aguardam, porém atentos, prontos para qualquer movimento. Os segundos viram minutos. Samuel baixa o telefone devagar, olhando pelo vidro da loja, imaginando se a mãe vai conseguir chegar a tempo de ao menos ouvir o que ele tem para dizer. A espera é pesada e cada pessoa parece torcer para que tudo termine logo, de um lado ou de outro. De repente a porta de vidro se abre e entra Dona Sônia, mas não do jeito simples de sempre. Hoje, ela está com o uniforme azul escuro impecável da Polícia Civil de São Paulo e o crachá pendurado brilhando no peito deixa tudo claro. Além de ser mãe de Samuel, Dona Sônia é a delegada-chefe do Distrito Central. O passo dela não é de quem corre, mas de quem sabe que todos vão ouvir e respeitar o que ela tem a dizer. O silêncio toma conta da loja. Os clientes, os policiais, até Rebeca param de murmurar. Dona Sônia respira fundo e se apresenta, sem levantar a voz. Meu nome é Sônia Ribeiro, sou chefe da Polícia Civil aqui nesta região e sim, mãe do jovem Samuel. A revelação cai como uma bomba. Rebeca perde o ar de superioridade na hora, os olhos arregalados, como se tivesse engolido um pedaço de vidro. Cláudio solta as algemas devagar, se afastando um pouco. Renata finalmente encara Samuel de outro jeito, tentando entender como foram parar ali, todos juntos, diante daquela mulher imponente. Até o clima da loja muda, como se alguém tivesse aberto uma janela e um vento frio entrasse, trazendo de volta um pouquinho de justiça ao lugar. Sem perder tempo, Dona Sônia vai direto até Cláudio, o policial que já tinha as algemas na mão. Ela olha nos olhos dele, sem precisar levantar a voz, mas com uma firmeza que não deixa espaço para desculpas. Pergunta por que ele decidiu agir daquela forma, sem ao menos ouvir o que seu filho tinha a dizer, nem conferir direito os fatos. O tom dela é calmo, mas não esconde a autoridade. Quem conhece sabe que não está ali para ouvir enrolação. Cláudio tenta rapidamente explicar que a situação parecia perigosa, que a dona da loja foi insistente e os clientes estavam agitados. Ele começa a utilizar frases prontas, querendo justificar o próprio erro, mas tropeça nas palavras. Fica claro que ele não investigou de verdade, só seguiu o fluxo de pressão do momento. As desculpas saem fracas, quase um sussurro, e ele sabe que a delegada não vai aceitar nada pela metade. Dá para perceber que está desconfortável, o rosto vermelho, evitando encarar Dona Sônia diretamente, como se procurasse uma saída que não existe. Renata, do lado dele, sente ainda mais o peso da situação. Ela abaixa os olhos, mexe no rádio do cinto por nervosismo, consciente de que tudo poderia ter sido diferente se tivesse tido coragem de questionar desde o começo. O clima fica pesado e até os outros presentes sentem o constrangimento aumentando a cada segundo. Rebeca, percebendo que sua certeza já não causa tanto efeito, insiste em contar sua versão dos fatos, agora mais rápido, como se tentasse agarrar qualquer resto de autoridade. Aponta para Samuel de novo, dizendo que desde o momento em que ele entrou estava tudo estranho, que ela se sentiu ameaçada e que não podia correr riscos dentro de sua loja em pleno centro da cidade. Seu tom, porém, já não convence, e até alguns dos clientes olham de lado, desconfiados do exagero. Rebeca tenta se explicar diretamente para Dona Sônia, dizendo que apenas fez o que achava certo pelo bem do negócio e pela segurança dos demais. Mas dessa vez, a voz dela vacila, sem a força de antes. Sem levantar o tom, Dona Sônia põe fim à discussão e exige que as imagens das câmeras da loja sejam conferidas imediatamente. A ordem dela é tão firme que ninguém ousa contestar.
O segurança da loja, já nervoso com todo aquele clima, se apressa em chamar o gerente para acessar as gravações. O silêncio toma conta mais uma vez, cada pessoa sentindo o peso do que está por vir. Todos os envolvidos, dos policiais aos funcionários, sabem que aquele momento é decisivo. Agora, só restava esperar a verdade aparecer nas imagens que iam mostrar, de uma vez por todas, o que realmente aconteceu. O gerente da loja, que durante todo o tempo só observava quieto atrás do balcão, resolve agir depois da ordem de Dona Sônia. Ele caminha rápido até a salinha onde ficam as câmeras e, em poucos minutos, volta com o notebook aberto, pronto para mostrar as gravações. Todos se agrupam por perto, criando uma pequena roda em volta da tela. O vídeo é colocado para rodar e as imagens são claras. Samuel entra na loja com uma mochila, caminha até a vitrine, examina alguns objetos e, em determinado momento, um bracelete escorrega de sua mão e cai no chão sem que ele perceba. Ele se distrai com a bolsa que estava abotoando e nem percebe o que aconteceu. Não há nenhum movimento suspeito. Nada de mãos rápidas, nem tentativas de esconder objetos. O vídeo avança até o momento em que Rebeca nota a peça no chão e começa a gritar. Vendo aquele registro, ninguém tem coragem de dizer nada. O clima muda completamente. O silêncio que toma a loja não é só de vergonha, mas também de um certo arrependimento de muitos que julgaram Samuel sem saber de fato o que tinha ocorrido. Rebeca fica imóvel, pálida, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. É impossível negar a verdade exibida na frente de todos. Dona Sônia observa aquelas imagens com um olhar firme, segura de que a justiça não falha quando se busca a verdade. Ela se volta para Cláudio, ficando bem na frente do policial. Pergunta, bem baixinho, sem levantar a voz, mas deixando escapar toda a decepção. E agora, Cláudio, o que você vai fazer depois disso? Cláudio sente o peso das palavras e não encontra nada para dizer. Ele apenas balança a cabeça devagar, sem força para pedir desculpas ou inventar mais justificativas. Fica claro para todo mundo que ele se arrepende do erro, mas não sabe como consertar o estrago feito. Em seguida, Dona Sônia caminha até Rebeca, que ainda está pálida do lado do balcão, olhando para o chão. Agora sou eu que quero ouvir, diz Sônia, exigindo uma explicação. Rebeca começa a abrir a boca, mas só consegue balbuciar algumas palavras, completamente abalada. Aquela postura confiante e altiva já não existe. Ela percebe que perdeu o controle da situação e de si mesma. A loja inteira sente que tudo mudou. As pessoas começam a entender o desastre de julgar sem provas e de criar uma confusão baseada só em nervosismo. A verdade ali presente no vídeo cala qualquer tentativa de desculpa. Com um gesto protetor, Dona Sônia coloca a mão no ombro de Samuel e o leva para fora da loja, sem dizer mais nada. Eles atravessam as portas de vidro enquanto, atrás deles, o silêncio continua pesado, cheio de olhares envergonhados. Dentro da loja, ninguém ousa falar. Os clientes evitam se encarar. Os funcionários mexem em qualquer coisa só para não demonstrar o incômodo. E até Cláudio e Renata permanecem imóveis, refletindo sobre o que aconteceu. Rebeca encolhe-se próxima ao balcão, a imagem dela bem diferente de quando tudo começou. Do lado de fora, já na calçada movimentada do centro de São Paulo, Samuel respira fundo. Apesar de estar livre e ao lado da mãe, ele sente como se carregasse alguns quilos a mais no peito. Aquela sensação ruim de ter sido acusado sem motivo, de ver todo mundo apontando o dedo, ainda não saiu de dentro dele. Lá dentro, Samuel só queria escolher um presente simples para um amigo de escola, mas saiu com uma dura lição. Ele percebe que vencer esse tipo de injustiça não tem sabor de vitória, mas de cansar. Sabe que outros meninos como ele enfrentam situações parecidas todos os dias
E a luta por respeito é sempre difícil, doída e longa. Ao mesmo tempo, ele segura firme a mão da mãe, sentindo que não está sozinho e que, apesar de tudo, vai continuar enfrentando o que vier. Em meio ao movimento barulhento da Avenida Ipiranga, Dona Sônia se abaixa, um pouco para encarar Samuel de frente, sua voz suave, mas preocupada. "Você está bem, meu filho?" Dava para ver que ela não falava apenas como delegada acostumada a lidar com situações difíceis, mas como mãe, tentando proteger do mundo alguém que ainda carregava o olhar de menino. Samuel respira fundo, demorando uns segundos para responder. Ele não queria preocupar a mãe, mas ao mesmo tempo sentia um nó na garganta, como se as palavras teimassem em ficar presas. "Estou, mãe. Só cansado." Ele diz com um sorriso forçado, tentando esconder a mistura de alívio por ter saído daquela situação e de frustração por saber que aquilo não era novidade, que injustiças assim podem acontecer de novo, com ele ou com qualquer um. Samuel vira o rosto para trás e, pela vitrine da loja, ainda consegue ver Rebeca parada, olhando para baixo, consumida pela culpa. Naquele instante, Samuel entende que, mesmo quando a verdade vence e ele consegue sair de cabeça erguida, as marcas dentro dele demoram a desaparecer. Mãe e filho andam lado a lado. O silêncio que compartilham é cheio de significado, como se um abraçasse as dores do outro sem precisar usar palavras. Rebeca aparece do lado de fora da loja, o rosto marcado pelo constrangimento. Ela caminha devagar, como se cada passo pesasse, mas mantém o queixo erguido num esforço para não demonstrar fraqueza. Algumas pessoas ainda observam a movimentação, mas Rebeca evita qualquer olhar. Segura firme a bolsa contra o corpo e atravessa a calçada sem desviar o caminho. Apesar de tudo que aconteceu, ela não se aproxima de Samuel nem de Dona Sônia. Não sai nenhuma palavra de sua boca, nem um pedido de desculpas ou mesmo um aceno. O orgulho fala mais alto. Os ombros duros mostram que admitir o erro era simplesmente impossível para ela. Samuel fica parado, olhando enquanto Rebeca se distancia no meio da multidão. No peito, sente um misto de desprezo por aquela atitude fria e, ao mesmo tempo, uma certa pena. Ele reconhece que pessoas assim dificilmente aprendem com o que acontece, preferem seguir a vida fingindo que nada deu errado. Só que isso não apaga o que ele sentiu lá dentro, nem diminui o quanto foi machucado. Sabe que Rebeca, mesmo depois de tudo, não vai carregar as mesmas cicatrizes. Samuel respira fundo mais uma vez e prende essas sensações dentro de si, pronto para dar mais um passo ao lado da mãe. Cláudio e Renata, os policiais que antes entraram tão seguros, agora saem pela porta sem trocar uma palavra. Renata, com o rosto um pouco corado, olha de relance para Samuel, parece que quer dizer alguma coisa, talvez pedir desculpas, mas a coragem não vem. Ela ajeita o uniforme e segue ao lado de Cláudio, que prefere nem levantar o olhar, caminhando apressado para o carro da viatura. Fica no ar aquela sensação de desconforto, de quem sabe que errou, mas acredita que admitir o erro é difícil demais, principalmente tão perto de desconhecidos e colegas de trabalho. Enquanto isso, lá dentro da loja, tudo parece voltar ao normal. Os clientes, antes tão atentos ao que acontecia, agora fingem que nada viram. Voltam a olhar vitrines, comentam preços, escolhem presentes como se a tensão de 10 minutos atrás nunca tivesse existido. Samuel observa aquilo de longe e é impossível não sentir um aperto. Para ele, ver toda aquela gente ignorando a situação escancara uma verdade incômoda. O silêncio de quem assiste sem intervir machuca tanto quanto as acusações descabidas. O adolescente percebe naquele instante que cobrar só dos culpados diretos é pouco. Muitas injustiças continuam por causa do silêncio de todo mundo em volta. Ao chegar em casa no bairro da Bela Vista, Samuel é recebido por sua irmã mais nova, Gabriela,
que pula entusiasmada quando vê o embrulho em suas mãos. A menina nem desconfia do que aconteceu antes e já começa a abrir o presente ali mesmo, sentada no chão da sala, com os olhos brilhando. Quando finalmente coloca o bracelete colorido no pulso, sorri de um jeito tão sincero que Samuel sente por um momento toda aquela tensão pesada se transformar em algo mais leve. Dona Sônia observa tudo de longe, também sorrindo, orgulhosa do filho que enfrentou tanto em apenas uma manhã. Samuel percebe que, apesar do que viveu, conseguiu cumprir o objetivo: fazer Gabriela feliz com um gesto simples. Isso não apaga tudo o que aconteceu, mas serve como lembrete de que, mesmo com tanta coisa errada no mundo, o amor entre eles ainda faz diferença. Ao ver Gabriela mostrando o presente para a mãe, ele entende que nem sempre a vida termina com justiça feita ou todos os problemas resolvidos. Só que justo ali, sentado entre mãe e irmã, Samuel sente que não está sozinho, que dessa vez conseguiu dividir o peso. Por mais difícil que seja, ainda existe espaço para a esperança.